Os palestinianos saíram às ruas da faixa de Gaza para celebrar o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Os residentes de Deir al-Balá e de Khan Yunis esperavam há muito pelo fim das hostilidades. O acordo visa pôr termo a uma guerra de 15 meses que matou mais de 46 mil pessoas no enclave palestiniano. Vai também permitir o reforço da ajuda humanitária. Foi intermediado em Doha pelo Catar, Egito e Estados Unidos. Numa primeira fase, haverá uma trégua de 42 dias, durante a qual será libertado um primeiro grupo de 33 reféns mantidos pelo Hamas. Em contrapartida, Israel libertará centenas de prisioneiros palestinianos. Numa segunda fase, começam novas negociações, tendo em vista o fim permanente da guerra. Num terceiro momento, os restos mortais dos reféns mortos às mãos do Hamas serão devolvidos às famílias e terá início o plano de reconstrução de Gaza. O acordo ainda tem de ser aprovado pelo governo israelita, mas segundo o primeiro-ministro do Catar, deve entrar em vigor a 19 de janeiro. As autoridades norte-americanas continuam sem descanso perante os incêndios que lavram no sul do estado da Califórnia. Pelo menos 25 pessoas morreram, 24 estão desaparecidas e milhares desalojadas. Mais de 12 mil edifícios ficaram destruídos. But while we're going through what I hope is the final hours of this emergency, it's also time to begin to talk about our recovery. Entretanto, surgiram novos avisos de fogo por causa do aumento do vento. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos prevê que as rajadas possam ultrapassar os 100 km por hora. Diz por isso que se mantém o perigo extremo de incêndios, em especial a noroeste da cidade de Los Angeles. Mais de 75 mil residências estão sem eletricidade. As estimativas apontam para um prejuízo superior a 200 mil milhões de euros, o que tornaria estes incêndios os mais custosos de sempre em solo norte-americano. Oito pessoas ficaram feridas num ataque russo a um edifício residencial em Donetsk na manhã desta quarta-feira. Um incidente que fez parte da investida de larga escala levada a cabo pelas forças de Moscovo durante a noite, que afetou várias regiões ucranianas e obrigou a cortes preventivos de eletricidade. Сильный гул, не знаю, как это назвать, все тряслось. Здесь стекла не вылетели, только внизу, то есть нас стекла не зацепили, слава богу. В детской комнате, конечно, все вылетело. Так же само в зале и в кухне. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia lançou mais de 40 mísseis e 70 drones durante a noite. Um ataque que surge depois de Kiev ter dado início àquela que diz ser a investida mais agressiva contra alvos militares de Moscovo, a uma distância de 1.100 km no interior da Rússia. O Ministério da Defesa russo prometeu retaliar, acusando a Ucrânia de ter disparado vários mísseis de fabrico ocidental. Este ataque agravou ainda mais a pressão sobre as infraestruturas energéticas ucranianas, que têm vindo a ser visadas ao longo dos quase 3 anos de guerra. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjechał do Polski, gdzie spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. To spotkanie miało szczególne znaczenie. Kilka dni temu doszło do porozumienia na linii Polska-Ukraina. Chodzi o ekshumację ciał ofiar rzezi, do której doszło w czasie II wojny światowej. Wizyta Zełenskiego ma podkreślić rangę tego wydarzenia i tego, jak prowadzona jest polityka historyczna oraz zmniejszyć napięcia między Polską a Ukrainą. Politycy podkreślali, że używają języka konkretów, a nie sentymentów. Dla przyszłości Ukrainy utrzymanie dobrych, stabilnych relacji z Polską nie jest ważne tylko przez to, że obecnie w Ukrainie znajdują się rosyjskie wojska, ale także ważne są dla ich obecności w NATO i Unii Europejskiej. Politycy spotkali się w Warszawie na początku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej nie bez powodu. Ma to przyspieszyć pracę nad procesem akcesyjnym. Podczas gdy w Polsce zbliżają się wybory prezydenckie w maju tego roku, coraz więcej słyszymy negatywnych komentarzy krytycznych
krytycznych wobec Ukrainy ze strony polityków różnych partii. Jednak na konferencji, tuż po spotkaniu w cztery oczy, Donald Tusk i Wołodymir Zełenski podkreślali wzajemny szacunek, wsparcie i przyjaźń obu krajów. Marcelina Burzec, Warszawa, dla Euronews. A Comissão Europeia apresentou plano de ação para prevenir e detectar mais rapidamente os ciberataques no setor da saúde. Houve aumento deste tipo de criminalidade durante e após a pandemia de Covid-19. Em 2023, registaram-se 309 ocorrências em centros de saúde e hospitais na União Europeia. Bruxelas quer investimento em cibersegurança igual ao que existe em equipamento médico. Do not overlook that part. We understand that the healthcare institutions are more focused on organizing the healthcare they provide for the patients, but this is part and parcel of it. O impacto dos ataques cibernéticos de maior dimensão na saúde está avaliado em 300 mil euros em média. Mesmo assim, Bruxelas não tem previsto até agora qualquer apoio financeiro às instituições médicas. Segundo a Agência Europeia de Cibersegurança, os maiores riscos incluem o roubo de dados dos pacientes ou a interrupção dos cuidados prestados. A SpaceX lançou para o espaço esta quarta-feira um par de sondas lunares de duas empresas diferentes que pretendem iniciar atividade na Lua. A empresa iSpace, sediada em Tóquio, planeia testar potenciais fontes de alimentação e água para futuros exploradores. Já a Firefly Aerospace, do Texas, prevê conduzir 10 experiências para a NASA. Os dois veículos partilharam a viagem para poupar dinheiro, mas seguiram caminhos diferentes uma hora após o início do voo. O presidente destituído da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi detido à segunda tentativa por centenas de polícias e funcionários da Agência Anticorrupção para ser interrogado sobre a imposição da lei marcial no mês passado. A agência está a investigar se a decisão de Yeol, revogada em poucas horas, foi uma tentativa de rebelião. O presidente deposto insiste que a Agência Anticorrupção não tem autoridade para investigar as suas ações, mas diz ter aceitado a detenção para evitar violência. Defende que a declaração da lei marcial se justificou como um ato legítimo de governação contra uma oposição anti-estatal. A corrida presidencial começou oficialmente na Polónia, com a primeira volta a ter lugar no dia 18 de maio. 11 candidatos já se apresentaram aos eleitores. A coligação que neste momento governa o país depende em grande medida dos resultados destas eleições. O atual presidente, Andrzej Duda, pertence ao partido de direita Lei e Justiça na oposição e tem o poder de vetar algumas propostas legislativas do Parlamento. Os principais temas da campanha até agora são o direito ao aborto, as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, o Estado de Direito e a segurança. De acordo com as sondagens mais recentes, o presidente da Câmara de Varsóvia é o favorito à vitória. O principal adversário de Rafał Trzaskowski é Karol Nawrocki, um candidato que se apresenta como independente, mas que é apoiado pelo partido Lei e Justiça e que dirige atualmente o Instituto Polaco da Memória Nacional. Em terceiro lugar está Sławomir Mencen, do partido de direita Confederacja, mas prevê-se que a luta, e renhida, seja entre os dois candidatos mais bem posicionados. O partido de Trzaskowski, a Coligação Cívica, é descrito como centrista e pró-europeu, enquanto o partido Lei e Justiça, de Nawrocki, é visto como mais cético em relação à União Europeia. Nas últimas presidenciais, em 2020, Trzaskowski perdeu por pouco para o atual presidente do país, mas Andrzej Duda já não se pode recandidatar devido à limitação de mandatos. Há 5 anos, mais de 10 milhões de polacos votaram em cada um dos dois candidatos. Só Lech Wałęsa, o primeiro presidente da Polónia a ser eleito após a queda do comunismo, obteve um número de votos superior. Se em maio nenhum dos candidatos conseguir maioria na primeira volta, haverá uma segunda entre os dois mais votados no dia 1 de junho. A segurança está no topo das prioridades da Polónia, o país que preside ao Conselho da União Europeia desde 1 de janeiro e até ao final de junho. E para Varsóvia, a segurança tem muitas faces. Numa entrevista à Euronews, o ministro polaco dos Assuntos Europeus explicou que a Europa, para se proteger, tem de ser totalmente independente da Rússia em termos de energia.
Naszym celem powinno być kompletne odcięcie się od dostaw paliw kopalnych z Rosji i dostaw surowców. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyśmy my byli bezpieczniejsi, a po drugie dlatego, że nie możemy finansować reżimu, który dopuszcza się takich okrucieństw. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Europa conseguiu reduzir a dependência da Rússia. Só que países como a Hungria, a Eslováquia ou a Áustria estão menos entusiasmados com a distância face a Moscovo. E isso pode ser um grande desafio para Varsóvia. Na perspectiva europeia, a Rússia é também uma preocupação a nível militar. A Polónia diz-se disponível para a compra conjunta de munições ou a cooperação no reforço de infraestruturas críticas. Mas o garante da segurança não muda. Polska ma tu zdanie jednoznaczne. Wszelkie inicjatywy wspólne, unijne muszą być komplementarne i muszą współpracować w tym zakresie z NATO. NATO jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Para a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, a NATO e a União Europeia podem trabalhar juntas na área da segurança. We have complementary roles. I mean, NATO is dealing with the military issues, the military planning for defense. But in Europe, we deal with the European defense industry. We deal with European defense as whole, because we also have countries that are not in NATO. Hoje em dia, a guerra é cibernética, híbrida e até chega à segurança energética e alimentar. Kallas espera que a presidência polaca ajude a resolver os grandes problemas dos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente às relações com a nova administração dos Estados Unidos.